Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, 5 de junho de 2025, vamos direto ao nosso Minuto Cripto. Isso aí. Temos Bitcoin e Ethereum em momentos bem importantes. Pontos críticos mesmo. E um IPO que, olha, pode mexer com o jogo das stablecoins. Sem dúvida. E o Brasil também, né? Com a regulamentação andando. Exato. Nossa missão aqui é destilar o essencial, entender o que realmente importa no meio de tanta notícia. Ok, vamos lá. Bora. Começando pelo Bitcoin, hoje negociado ali na casa dos R$ 595 mil, que dá uns US$ 104 mil. A tensão tá alta. Os compradores, os touros, parece que não conseguem passar dos US$ 106 mil. E agora? Agora os ursos podem querer testar os 100 mil, né? Um suporte psicológico forte. Total. E as opiniões, como sempre, divididas. O Rodrigo Miranda, por exemplo, vê suporte-chave ali entre 102 e 103 mil dólares. E ele sugere DCA, né? Aquela compra fracionada para o longo prazo. Uma visão mais cautelosa. Isso. Já a Lingrid está mais otimista, mirando 110 mil. Do outro lado, o Paulo Aragão está mais pessimista. Ele alerta para uma possível correção até 90 mil. Nossa, bem para baixo. Muita cautela mesmo. O que é interessante aqui é a psicologia do investidor nesses níveis, né? Essa dificuldade em romper resistências como 106 mil, isso gera um cansaço. Uma fadiga, né? Exato, enquanto os suportes tipo 102, 103 mil viram campos de batalha. E tem sempre aquele risco da liquidação. As vendas forçadas? Isso, que podem acelerar muito uma queda. Complica tudo, mas a sugestão de DCA, como a do Miranda, mostra talvez um varejo amadurecendo, pensando mais no longo prazo. Faz sentido. Contrasta com visões mais especulativas, né? Exatamente. E o Ethereum? Enquanto o Bitcoin está nessa briga, o ETH parece mais contido. Tá num ritmo diferente. Por volta de 2.610 dólares. Subiu um pouquinho no dia, mas... Mas no ano, a queda ainda é grande, né? Quase 32% para baixo. Pois é, mesmo depois da aprovação dos ETFs à vista, o que é curioso. E falando nos ETFs, os fluxos de dinheiro para eles, os de ETH, caíram bastante, tipo pela metade. Agora está em uns 57 milhões. O que será que explica essa, digamos, apatia? Boa pergunta. Essa performance mais modesta do ETH, apesar da notícia boa dos ETFs, sugere que o mercado talvez esteja reavaliando. Talvez o impacto dos ETFs não seja tão imediato assim, sabe? Ou tem outros fatores macroeconômicos, talvez, pesando mais agora. Pode ser. Essa queda nos fluxos e essa consolidação de preço que a gente está vendo pode ser tanto acumulação... Gente comprando quietinho? Ou distribuição. Gente saindo. O mercado parece estar ainda digerindo esses últimos eventos. Entendi. Bom, saindo um pouco da volatilidade dos preços e olhando para a infraestrutura... Sim. Talvez a notícia da semana, que agitou mesmo, veio do lado mais corporativo. A estreia da Circle, a emissora do USDC, na Bolsa de Nova York. O IPO da CRCL. Esse foi grande. E como foi? Sucesso estrondoso. A ação saiu a 31 dólares, abriu perto de 61 dólares. Dobrou na abertura. E chegou a bater 95 dólares no mesmo dia. Levantaram 1,05 bilhão, a empresa avaliada em 8 bilhões de dólares. É o maior IPO cripto desde a Coinbase, né? E com apoio de gigantes, JP Morgan, ARK, BlackRock. Isso diz muito. Diz muito mesmo. O que isso significa para o ecossistema? Olha, o ponto crucial aqui, eu acho, é que esse IPO não é só sobre o dinheiro que levantaram. É um voto de confiança do mercado tradicional. Na Circle, especificamente. Na Circle e no modelo dela, que buscou a regulamentação, a transparência, é um marco para a institucionalização das stablecoins. Uma ponte entre finanças tradicionais e cripto. Exatamente, uma ponte mais sólida. E pensa, o USDC tem uns 27% do mercado, enquanto o USDT da Tether tem 67%. Ainda é uma diferença grande. Mas esse IPO pode impulsionar a adoção do USDC e intensifica a guerra das stablecoins, sabe? Coloca mais pressão na Tether por clareza, transparência. Que sempre foi um ponto de interrogação, né? Sempre. E além disso, valida o USDC para usos mais profundos em DeFi e acelera a conversa sobre tokenização de ativos do mundo real, os RW. Interessante. Trazendo agora para o nosso quintal, para o Brasil. Como está o cenário regulatório por aqui? Está avançando. O Banco Central parece estar finalizando as regras para as VASPs.
As provedoras de serviços de ativos virtuais. As corretoras e plataformas, basicamente. Isso. Depois daquelas consultas públicas, a gente viu propostas como exigência de capital mínimo. Que ficou entre 1 e 3 milhões de reais, dependendo do tipo, né? Exato. Regras para licenciamento e a tal da segregação patrimonial. Ah, importante isso. Separar o dinheiro da empresa do dinheiro dos clientes. Fundamental para a segurança. Mas também surgiram uns pontos mais polêmicos. Tipo o quê? Aquele limite de $100 mil para transferências internacionais por algumas VASPs específicas, as SPAVs. Que é bem menor que o limite para outros tipos de instituição financeira, né? Bem menor. E também restrições à autocustódia de stablecoins em moeda estrangeira. Isso gerou bastante debate. Imagino. O BC tenta equilibrar, né? Segurança com inovação. É, um equilíbrio delicado. Mas essas medidas, como o limite e as restrições na autocustódia, podem acabar tornando o ambiente menos competitivo para as empresas que são puramente cripto. É um cabo de guerra. É um ponto. E é interessante notar um contraste. Enquanto a regulação aperta o passo, Sim. Os dados mostram que a adoção geral de cripto no Brasil, na verdade, caiu um pouco. Foi de 28% para 23% entre 2023 e 2025. É verdade. Mas, olha que curioso, no mesmo período, a adoção entre os jovens dobrou. Foi de 2% para 4%. Dobrou. Que interessante. Mostra uma dinâmica geracional bem forte aí. Apesar do cenário geral de baixa educação financeira, né? 63% ainda desconhecem produtos básicos de investimento. Nossa, é um número alto. Tem muito chão pela frente, em termos de conhecimento. Muito. Então, resumindo tudo isso que a gente tem. Bitcoin tenso, Ethereum esperando um gatilho. O IPO da Circle validando as stablecoins reguladas e pressionando por mais transparência no setor todo. E o Brasil definindo suas regras, com essa dinâmica de adoção meio esquizofrênica entre as gerações. É um cenário complexo, cheio de camadas. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Algo para pensar. Qual seria? Com esse sucesso todo do IPO da Circle, que jogou o jogo da conformidade regulatória, e com a discussão sobre o que realmente garante a Tether cada vez mais alta, será que a gente está entrando numa nova fase? Uma fase onde o próprio mercado vai começar a precificar a transparência e a conformidade como diferenciais essenciais para as stablecoins? Quer dizer, não só a tecnologia ou a fatia de mercado, mas o quão certinha ela é. Exatamente. Será que isso pode redesenhar a competição? Mudar como esses pilares da infraestrutura cripto são avaliados e para onde o dinheiro vai de verdade? Uma ótima pergunta para fechar. Fica aí a reflexão.